Fala pessoal, eu acabei aqui perdendo, né, aquele arquivo que o meu computador desligou no meio da aula, mas enfim, eu vou aqui gravar para vocês de novo essa parte de estados físicos da matéria, tá? Então olha só, a gente sabe quais são os estados físicos da matéria. O sólido, não é isso? Então você tem aqui o sólido, mais qual? O líquido e o gasoso, correto? Conforme a gente comentou, é possível fazer mudanças entre os estados pelo aquecimento ou pelo resfriamento do sistema. Eu consigo, por exemplo, pegar o gelo, que é água no estado líquido, sólido, e transformar em água líquida, né? Basta derreter esse gelo. E a mesma coisa eu consigo fazer com a água. Consigo pegar e transformar ela do estado líquido para o estado gasoso. Basta eu aquecer o suficiente, né? E o contrário eu também consigo fazer. Eu consigo pegar a água no estado gasoso e torná-la líquida novamente pelo resfriamento, e a água no estado líquido transformar para o estado sólido. Basta que eu a resfrie, tudo bem? Cada um desses processos tem um determinado nome, tá bom? Por exemplo, a transformação do sólido para o líquido a gente chama de fusão do material. Então a gente fala assim, ó, ferro fundido. O que que isso significa? Significa ferro que passou pelo processo de fusão, derretido, líquido. E o processo de transformação do líquido para o gasoso, a gente chama de vaporização, tá, pessoal? Eu vou depois fazer uma breve observação sobre o porquê da gente usar este nome, mas deixa isso para lá por enquanto. Do estado gasoso para o estado líquido, a gente chama de liquefação ou condensação, tá? Maravilha. E do líquido para o sólido? É o mais fácil. A gente chama de solidificação. Beleza? Então são esses os nomes das mudanças de estado físico que a gente tem. Ah, Matheus, você esqueceu de uma. Esqueci. Então vamos colocar aqui, né? Nós esquecemos da passagem direto do estado sólido para o estado gasoso, que é o famoso processo de sublimação. Perfeito. Sublimação ou ressublimação, dependendo do sentido. Para transformar para o estado gasoso, sublimação. Para voltar para o estado sólido, do gasoso para o sólido, esqueci de colocar a seta aqui, ressublimação, tá? Maravilha, pessoal. Uma coisa que a gente precisa comentar é sobre esses tais processos de vaporização. Eles podem ocorrer de duas formas principais. A gente chama a primeira delas de evaporação. E a evaporação é aquele processo que acontece quando você está com a tua roupa secando no varal. Ou seja, você tem um processo lento, gradual, vai acontecendo aos pouquinhos, tá bom? Enquanto que a outra maneira de você fazer a vaporização é a ebulição, né? Na ebulição é aquele processo rápido, turbulento, que acontece quando o teu líquido chega no ponto de ebulição, tá? Então, assim, basicamente são essas aqui as mudanças de estado físico. E uma outra coisa que a gente precisa comentar também é sobre processos endotérmicos e processos exotérmicos. Vamos lá. O que que são processos endotérmicos? Esse termo endo aqui significa o quê, pessoal? Significa para dentro e térmico significa energia. Energia para dentro. Então, em outras palavras, são processos que absorvem energia. É isso, Matheus? Só isso? É. E os processos exotérmicos serão o quê? Por comparação, se o endo absorve energia, os processos exotérmicos vão fazer o quê? Vão liberar energia. São processos, então, que liberam energia. Ah, maravilha. Então, como é que eu sei que um processo é endotérmico ou exotérmico? Você vai ver
se ele é favorecido pelo aquecimento ou pelo resfriamento, rapaziada. Então, olha só, se um processo for favorecido pelo aquecimento, a gente vai falar que ele é um processo endotérmico. Então, se você aquece, você favorece o processo endotérmico. Vamos tentar fazer a correlação com as mudanças dos estados físicos? Vamos. Por exemplo, se eu pego aqui o gelo, pensa na água sólida, gelo, para transformar ela em água líquida, o que eu preciso fazer? Se eu colocar no fogo, você concorda comigo que você vai acelerar esse processo. Ah, então o aquecimento está favorecendo esse processo? Então é um processo endotérmico. Perfeito, lindo. E a vaporização da água? Se eu botar no fogo, eu favoreço a transformação da água do estado líquido para o estado gasoso? Sim, favoreço. Então significa que a vaporização também é um processo endotérmico. Você está fornecendo energia para a substância, você está aumentando a sua quantidade de energia. Beleza. Ah, Matheus, então quer dizer que os processos no sentido contrário, se quando a gente estava falando da esquerda para a direita estava sendo endotérmico, então os da direita para a esquerda vão ser exotérmicos? É isso? É, exatamente. Porque olha só, por exemplo, estou aqui com água no estado líquido. O que favorece a passagem dela para o estado sólido? É colocar sob aquecimento ou é colocar sob resfriamento? Resfriamento, né, pessoal? Eu preciso colocar a água no congelador, porque aí sim ela vai passar para o estado sólido. Então, isso significa que é um processo favorecido pelo resfriamento. É um processo exotérmico. Aí tu me pergunta assim, Mateus, então quer dizer que isso daqui, mal falando, é uma ordem de energia? É isso que você está me dizendo? É, em que você começa da menor energia, então sólidos têm baixa energia e gases possuem alta energia. Então isso aqui é uma escala de energia mesmo. As substâncias ganham ou perdem energia para poder passar de um estado físico para o outro. Tudo bem? Então tu fala assim, ó, é fácil de imaginar que o ganho de energia, que o processo endotérmico, aumente a quantidade de energia da substância, né? Afinal de contas, você está colocando a água no fogo para poder vaporizar. Tu está aumentando a quantidade de energia que tem ali dentro. Beleza? Quando a gente for ver termoquímica, a gente vai ver que isso é um processo com uma variação de entalpia, não se preocupa com esse nome, maior do que zero, positiva, processo endotérmico. E o contrário, o processo exotérmico vai ter uma diminuição do conteúdo energético, uma variação de entalpia menor do que zero, tá? Então é fácil de ver que o aumento da temperatura está levando a um aumento da energia quando você muda de estado físico. E a diminuição, Matheus? Se eu estou tirando energia da substância, você concorda comigo que essa energia tem que ir para algum lugar. A que eu estava dando para ela no processo endotérmico, eu sabia que era do fogo. Mas para onde vai a energia que eu tiro, por exemplo, da água quando eu passo ela para o estado sólido? Lembra da tua geladeira? A tua geladeira não tem na parte de trás uma parada que fica quente? Tem. O que é essa parada quente, né? Isso aí vem do funcionamento da geladeira, que tem um compressor. E no final das contas, a geladeira é um grande retirador de energia das coisas que estão dentro dela. Então você tira energia da parte de dentro, de tudo que está dentro, e joga para o exterior. Um outro exemplo é o ar-condicionado. O ar-condicionado faz a mesmíssima coisa. Você tira a energia da parte de dentro, da onde você estiver, e joga para fora. Tanto é que quando você passa perto de um ar-condicionado que está funcionando, se você estiver dentro, está gelado. Se você estiver do lado de fora, está quente, né? Perfeito, rapaziada. Então, assim, essa é aquela parte que a gente comentou em aula, tá bem brevezinho, uma aula aí de menos de 10 minutos. Então, espero aí que vocês tenham gostado, que dê para dar uma relembrada aí nesses conceitos iniciais. Tá bom, rapaziada? Ó, um beijão do Teteu.